Pessoal, consegue me confirmar se meu áudio está bom, se está baixo, se está alto? Como está para vocês? Tá baixo, professor? E agora? Alguma coisa? Ele continua meio abafado, oco. E agora? Agora sim. Hum. Agora dá para ouvir melhor, então. Ou tá baixo ainda? Não, tá bom, professor. Joia. Tá. Certo. Bom, pessoal, assim como nas aulas de segunda, terça e quarta, eu vou fazer aula aqui com vocês, ao mesmo tempo em que eu gravo essa aula. E depois eu posto a gravação para quem quiser assistir, né? Para quem não conseguir ver ao vivo o conteúdo de hoje, e para aqueles que quiserem reassistir com um caráter de revisão, tá? Ontem nós falamos a respeito do pronome it, da utilização dos artigos definidos e dos artigos indefinidos, né? Hoje a gente vai voltar a nossa atenção um pouco mais no estudo do vocabulário. Nesse primeiro momento é importante que a gente consiga montar frases, por mais simples que sejam, mas montar frases, né? Para que cada vez mais a gente possa começar a pôr em prática o que a gente já está estudando, né? Então, por isso que a gente foca um pouco mais nesse início, na questão do vocabulário, tá? A gente começa a aula aqui hoje, vocês vão ver que eu separei um conteúdo relacionado mais a trânsito, né? Então, como exemplo, limite de velocidade, pedestre, faixa de pedestre, etc. Claro que a partir da nossa análise de frases que contenham os termos principais da aula de hoje, nós vamos conseguir aprender termos adicionais, tá? Então, a gente tem um conteúdo principal da aula e a gente também tem um conteúdo complementar, que acaba sendo ali alguns adjetivos como far, o near, coisa que a gente já vem colocando em prática desde a segunda-feira, né? Eu venho apresentando para vocês frases com far, near, empty, crowded, né? A intenção justamente é você conseguir praticar muito esses termos para que você, além de praticar e aprender o conteúdo principal da aula, você tenha a capacidade também de absorver o conteúdo complementar, que é extremamente importante você adquirir um vocabulário maior, tá? A gente começa então aqui hoje com speed limit. Speed limit, tá? Perceba que a pronúncia soa como se fosse speed, para nós falantes de português, e limit. Speed limit. Speed limit. Speed limit, tá? Que é limite de velocidade. Você consegue ver que no caso aqui, ó, esse speed limit é de 40. Daí você fala, o limite de velocidade, no caso, é de 40 por hora, né? Não. Na maioria dos países que utilizam a língua inglesa, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, você não utiliza quilômetros por hora, você utiliza milhas. Então, quando você vê uma placa lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, que esteja um limite de velocidade estipulado em 40 naquele determinado trecho, não é em quilômetros por hora, e sim em milhas. Se eu não me engano, uma milha é 1,7 quilômetros, coisa assim. Então, eu posso estar enganado, mas vale um pouco mais do que o quilômetros por hora, tá? Então, speed limit é limite de velocidade. Quando você vê isso na estrada, vai estar indicando, não necessariamente numa estrada, pode ser em qualquer trecho, pode ser numa rua ali,
né, dentro de uma cidade, viu o speed limit, e o número quer dizer que é o limite de velocidade em milhas. Speed limit, limite de velocidade, e o número aqui indicado em milhas por hora. Tá? Speed limit, speed limit, speed limit, speed limit, tá? Mais aqui outros exemplos. É muito comum hoje em dia, cada vez mais, a gente ter contato com radares, né? E você passa pelo radar, você já consegue ver a sua velocidade. Então, como você consegue ver, ó, aqui está escrito speed limit 55, ou seja, o limite de velocidade de 55 milhas por hora. E embaixo aqui, your speed. O que é your speed? É sua velocidade. Então, você vê aqui, ó, que o limite é 55 e você passou a 60. Então, your speed, sua velocidade. Speed limit, limite de velocidade. Né? Outro limite aqui, ó, 70, lembrando, 70 milhas e não 70 quilômetros por hora. Tá? Daí você fala, poxa, mas se lá fora eles ficam indicando o limite de velocidade por milhas, o motorista vai ter que ficar vendo a velocidade que ele está e fazendo a conversão de quilômetros por hora para milhas? Não. O velocímetro também é em milhas lá fora, né? Então é natural, tá? Vai estar em milhas por hora ali indicando para você no carro e vai estar em milhas por hora indicando para você ali na placa de limite de velocidade. Justamente é speed limit. Speed limit, tá? Continuando aqui com a nossa aula, nós temos rotatória. Rotatória é um outro termo relacionado a trânsito que nós chamamos de roundabout em inglês. Roundabout, 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 roundabout. Ah, outra coisa. Aqui você pode estar se perguntando, né? Por que eu não falei como que você pode dizer que você está acima do limite de velocidade, como que você está abaixo do limite de velocidade? Acima e abaixo são adjetivos. E os adjetivos que no momento eu estou focando com vocês é o near, que é perto, far, que é longe, o empty, que é vazio, o crowded, que é cheio. Então, à medida que as nossas aulas vão avançando, você vai adquirindo mais vocabulário do conteúdo complementar, e, consequentemente, você vai conseguir sozinho mesmo formular mais frases. Nesse momento, se eu apresentar speed limit junto com acima e abaixo, vira uma bola de neve. Tá? Rotatória, roundabout, 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 tá? Então, quando eu digo, por exemplo, the roundabout is big, the roundabout is big, significa que a rotatória é grande. Por outro lado, se eu digo que a rotatória está distante de mim, eu vou utilizar o far, né, que a gente já vem utilizando desde a segunda-feira. The roundabout is far. The roundabout is far, ou seja, a rotatória está longe ou a rotatória é distante ou fica distante. Go to the roundabout, né? Ou seja, vá para a rotatória. Go to the roundabout. Go to the roundabout, ou seja, vá para a rotatória. Mas eu poderia dizer para você ir para outro lugar. Por exemplo, go to the airport. Go to the airport, vá para o aeroporto. Go to the school, vá para a escola. Go to the mall, vá para o shopping. Go to the gym, vá para a academia. Então, essa expressão go to, até coloquei entre parênteses aqui, porque é uma expressão que você consegue utilizar, formular outras frases, né? Go to the airport, go to school, go to the office, vá para o escritório. Go to the company, vá para a empresa. Nesse caso, foi vá para a rotatória. Go to the roundabout. Tá? Se eu quero dizer que o carro está na rotatória, eu digo the car is on the roundabout. The car is on the roundabout, tá? Aí você pode pensar, qual que é a diferença entre utilizar in, at e on? Nós vamos ver isso na semana que vem, tá? Nesse momento, guarde que quando você quer fazer referência a trânsito, rua, para dizer que alguém está na esquina, para dizer que alguém está na rua, que alguém está na rotatória, alguém está no semáforo, um pedestre está na calçada, você vai utilizar o on, tá?
The car is on the roundabout, ou seja, o carro está na rotatória. The car is on the roundabout. Numa blitz policial, né, vamos supor que o policial te mande para a rotatória, né? Como que ele vai dizer isso? Go to the roundabout. Go to the roundabout. Coloquei essa frase de novo para reforçar que o go to the pode ser utilizado em outros contextos. Go to the airport, go to the mall, go to the gym, go to the job, vá para o trabalho, go to the office, vá ao escritório. Então, é uma expressão que nós podemos formar muitas outras derivadas dela. Tá? Go to the roundabout, sir. Vá para a rotatória, senhor. Tá? Pessoal, coloque no chat, por favor. Qual será a tradução dessa frase? The roundabout is near. Você pode perceber que desde segunda-feira eu estou no pé, né? De far, de near, de empty, de crowded. Na semana que vem eu já vou começar a pegar no pé de vocês com outros conteúdos complementares. Outras palavras como near, far, a gente vê elas como conteúdo complementar e fica batendo bastante nessa tecla durante uma semana, para na outra semana já virar a chave. E assim a gente adquirir um vocabulário maior e principalmente fixar bem o vocabulário. Porque se você for querer só estudar vocabulário, você pode estudar 100 termos por dia. Você vai guardar? Pode ser que no dia seguinte você lembre 90, no outro 70. Então a gente vê um volume grande, né? São 4 aulas por semana, mas o importante é eu dar o máximo de exemplos possíveis, vocês começarem a praticar o máximo possível, principalmente nessa parte escrita, para depois a gente focar na parte falada. Né? The roundabout is near. The roundabout is near. A rotatória é perto ou a rotatória está próxima. A rotatória é próxima. Todas essas traduções são possíveis. Se eu quero dizer vá para a rotatória. Isso, alguém colocou aí go to roundabout. Mas como eu estou dizendo vá para a, eu vou ter que utilizar o artigo the. Então vá para a rotatória, go to the roundabout. Go to the roundabout. Go to the roundabout. Tá? O carro está na rotatória. Isso mesmo. The car is on the roundabout. The car is on the roundabout. The car is on the roundabout. Perfeito. Perfeito. Pessoal, em relação a essa primeira parte aqui da aula, alguém está com alguma dúvida? Querem que eu retome, explicar alguma coisa? Pode usar o microfone ou o chat, por favor. Eu fiquei com dúvida na tradução daquele outro, do anterior, porque tem o ti 2 vezes. Aqui. O the car is on, aí esse outro. Por que tem que colocar o ti de novo? Porque o on the significa na. Beleza. O the sozinho é o artigo OA. Agora, quando a gente fala on the ou in the, a gente traduz como no ou na. On the igual a no ou na. Então, por exemplo, eu quero dizer que você está na rua. You are, você está na rua, ou seja, on the.
street. Esse on the é no ou na. Eu falo, no caso, na rua, porque não fala no rua em português, eu digo na rua. Tudo bem? Precisa de mais exemplos aqui? Rafaela, precisa de mais exemplos aqui? Não, obrigada, já entendi. Show. Pessoal, o que mais até esse momento aqui? Certo. Show. Obrigado pelo feedback de vocês. Tá sempre importante, né? Para eu ir dosando o ritmo da aula, tudo mais. Continuando aqui, nós temos traffic light e traffic jam. Traffic light e traffic jam. Traffic light, traffic light, traffic light é semáforo. E traffic jam significa engarrafamento. Tudo bem? Os dois começam com traffic, né? Mas quando eu digo traffic light, eu estou fazendo referência a um semáforo. E quando eu digo traffic jam, eu estou me referindo ao engarrafamento. Um congestionamento, engarrafamento, podemos traduzir dessas duas formas. Quando eu digo the traffic jam is boring, significa que o engarrafamento ou o congestionamento é entediante, is boring. Né? Se eu quisesse dizer que qualquer outra coisa é entediante, eu vou dizer essa coisa e depois dizer is boring, é entediante. Então, ao invés do o congestionamento ou engarrafamento, the traffic jam, poderia dizer, por exemplo, que a academia é entediante. Ou seja, the gym, a academia, is entediante, boring. O escritório é entediante, the office is boring. Né? O cinema é entediante, the cinema is boring. Nesse caso, the traffic jam is boring. Né? O engarrafamento, o congestionamento é entediante. The traffic jam is intense. The traffic jam is intense. The traffic jam is intense. Ou seja, o engarrafamento, o congestionamento é intenso. O intense é aquele tipo de palavra que, mesmo que eu não falasse a tradução, você já saberia, né? Se parece muito com intenso, você consegue traduzir sem grandes problemas, né? Lembrando que eu coloco entre parênteses aqui para você entender o contexto da minha fala, mas o principal que eu quero que você foque é no traffic jam e no traffic light, tá? The traffic jam is not intense. The traffic jam is not intense. Se eu digo no primeiro momento, the traffic jam is intense, eu estou dizendo que o engarrafamento, o congestionamento é intenso. Se eu digo is not intense, quer dizer que não está ou não é intenso. Quando nós colocamos o not após o verbo to be, nós negamos a frase, como nós estudamos na segunda-feira mesmo. Né? Na semana que vem eu vou começar a trazer mais exemplos contextualizados com negações e perguntas com o verbo to be, para que isso fique bem fortalecido na mente de vocês, para que, se tudo der certo, dependendo do avanço de vocês, no desempenho das atividades, eu já consiga ter condições de explicar para vocês na semana que vem como fazer perguntas e negações utilizando o do e o does. Agora vamos lá, aqui exemplos com semáforo. Se eu quero dizer, por exemplo, que o semáforo está vermelho, né? Eu digo the traffic light, o semáforo está vermelho, is red. Red é a cor vermelha em inglês. The traffic light is red, ou seja, o semáforo está vermelho. The traffic light is red. Se eu quero dizer que o semáforo está amarelo, eu vou dizer the traffic light is yellow. The traffic light is yellow. The traffic light is yellow. Tá? O semáforo está amarelo. The traffic light is yellow. O semáforo está amarelo. É igual a música dos Beatles, né? Acho que vocês já ouviram pelo menos falar do nome
Yellow submarine, que é submarino amarelo. Yellow submarine. Daí você fala, por que submarino amarelo você escreve Yellow submarine em vez de submarine yellow? Porque quando eu digo submarino amarelo, amarelo é uma característica do submarino. Como eu não tenho o verbo to be nessa frase, e eu tenho diretamente uma conexão entre o adjetivo amarelo e o substantivo submarino, eu vou inverter o adjetivo com substantivo. Então, ao invés de dizer submarino amarelo, como submarine yellow, eu vou primeiro falar a característica e depois o caracterizado. Yellow submarine. Mesma coisa, se for falar mulher bonita, eu vou dizer bonita mulher. Fica beautiful woman. Em vez de falar prédio alto, como building tall, eu falo alto prédio. Tall building. E assim por diante. Essa explicação também eu já dei na aula de ontem, na aula de terça e na aula de segunda. E sempre vou reforçar aqui com vocês. Tá? Por último, só quero dizer que o semáforo está verde. Eu vou dizer the traffic light is green. The traffic light is green. The traffic light is green. Ou seja, o semáforo está verde. Tá? Green é verde. Tem uma banda de rock, não sei dizer. Acho que é, né? O Green Day. O que é Green Day? É dia verde, traduzido ao pé da letra. Se dia verde, se significa dia verde, por que você não fala day green, dia verde? Porque dia verde, verde é uma característica do dia. Como não tem verbo to be nessa frase, a gente coloca o adjetivo antes do substantivo. Então, ao invés de falar dia verde, a gente fala verde dia. Fica green day. A mesma lógica do yellow submarine. Tá? Então, algumas placas, né? Geralmente, hoje em dia, né? A gente, nas rodovias, tem alguns painéis eletrônicos, né, que falam congestionamento a tantos quilômetros, né, geralmente a CCR, a Colinas tem esses painéis, né, e fala lá, use cinto de segurança, ou acidente à frente, ou neblina à frente, ligue o farol, etc., né, mantenha a distância, chuva reportada, reduza a velocidade. Então, nesses próprios painéis eletrônicos, você acaba vendo lá informação que tem congestionamento. Agora, a gente tem uma placa de trânsito que é essa, né, que a pessoa ali vai manualmente para indicar que a tantos quilômetros na frente tem congestionamento. Claro que não é tanto utilizado, né, mas lá fora você acaba vendo muito mais. Então, essa plaquinha aqui, escrito Traffic Jam, né, você já sabe que significa o quê? Congestionamento. Você está numa estrada lá no exterior e vê essa plaquinha, você sabe que você vai se atrasar, que vai demorar, porque à frente tem reportado congestionamento, engarrafamento, traffic jam, né? A gente tem aqui, ó, uma notícia, Massive Traffic Jam on Western Express Highway. Western Express Highway é o nome aqui da highway, que é rodovia em inglês. Massive Traffic Jam é engarrafamento intenso. Esse massive é um sinônimo de intense. Então, a gente pode falar engarrafamento intenso como massive traffic jam, intense traffic jam. Você poderia traduzir massive como massivo também, tá? Não teria problema nenhum, estaria correto da mesma forma, tá? E aí você fala massive traffic jam, querendo dizer engarrafamento massivo, engarrafamento intenso. Mas por que você não fala traffic jam massive? Por causa que engarrafamento intenso é uma característica do engarrafamento. Como não tem verbo to be entre o adjetivo e o substantivo, o adjetivo vem antes, ou seja, nós falamos a característica para depois dizer o caracterizado. É a lógica do day green, que é green day, do submarine yellow, que o correto é yellow submarine. E aqui também, falamos primeiro a característica e depois o caracterizado. Homem bonito, bonito homem. Prédio alto, alto prédio. Tá? Poderia ser massive traffic jam ou intense traffic jam, para indicar congestionamento massivo intenso. Porque tanto o massive quanto aquele intense são sinônimos. Tá? Vamos lá, pessoal. Como que eu posso dizer essa frase em inglês? O engarrafamento está longe.
novamente, né? Eu tô pegando bastante no pé, do longe, do perto, do vazio, do cheio, do novo, do velho, por causa que é o que eu quero treinar mais com vocês nessa semana. Semana que vem, a gente já troca, a gente já começa a focar em outros pontos, a gente deixa o Near e o Far meio que de lado, porque a gente já treinou bastante ele essa semana. E assim a gente analisa um conteúdo principal da aula de vocabulário, juntamente com o conteúdo complementar, para aumentar e expandir o vocabulário de vocês, para vocês terem condições de conseguirem traduzir cada vez mais e de uma forma mais eficiente. Tá? Exatamente. The traffic jam is far. The traffic jam is far. Né? Quando eu começar a trazer na semana que vem o far, dentro de um exemplo, eu já não vou pôr a tradução entre parênteses, porque você já vai saber. Né? The traffic jam is far. O engarrafamento está longe ou o engarrafamento está distante. Ou o congestionamento, como eu disse, traffic jam é tanto engarrafamento quanto congestionamento. E se eu quero perguntar onde está o engarrafamento? Ou onde está o congestionamento? Isso. Where is the traffic jam? Perfeito. Where is the traffic jam? Perfeito. Lembrando que esse where is significa onde é, onde está, onde fica. E nós poderíamos montar outras frases com esse where is. Por exemplo, onde está o homem? Where is the man? Onde está a mulher? Where is the woman? Onde é o aeroporto? Where is the airport? E assim por diante. E se eu quero perguntar onde está o semáforo? Isso. Where is the traffic light? Where is the traffic light? Where is the traffic light? Perfeito. Se eu quero dizer the traffic light is red, qual seria a tradução? Isso. O semáforo está vermelho. Perfeito. O semáforo está vermelho. The traffic light is red. The traffic light is red. Se eu digo the traffic light is yellow. Exatamente. O semáforo está amarelo. Perfeito. The traffic light is yellow. E para finalizar, se eu digo the traffic light is green. The traffic light is green. Perfeito. O semáforo está verde. The traffic light is green. The traffic light is green. The traffic light is green. Perfeito. Pessoal, até esse momento aqui, alguma dúvida? Querem que eu retome, explicar alguma coisa? Continuando aqui com a nossa aula, nós temos dois sinônimos para analisarmos. Vamos primeiramente lembrar o que são palavras sinônimas, o que são expressões sinônimas. São expressões diferentes, são palavras diferentes, porém palavras que remetem a um mesmo significado, né? A gente já viu na segunda-feira o registration e o reception, que ambos significam recepção. Você pode utilizar qualquer um dos dois quando quiser.
Ontem nós vimos o church e o chapel. Tanto church quanto chapel significam igreja, você pode utilizar livremente. Na terça-feira, a gente viu o city e o town. Os dois é um pouquinho diferente. Embora a gente traduza da mesma forma, city e town como cidade, nós utilizamos o town para nos referirmos às cidades ali com no máximo 10 mil pessoas, né? Mas, no caso do registration e do reception, não tem diferença nenhuma, você utiliza quando quiser. No caso do church e do chapel, também você utiliza quando quiser. E aqui, para você dizer faixa de pedestre, você também tem duas maneiras, através de duas expressões diferentes. O crosswalk e o pedestrian crossing. Crosswalk e pedestrian crossing. Crosswalk ou crosswalk, dependendo da região que você está. Crosswalk, 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 crosswalk e pedestrian crossing. Pedestrian crossing. Pedestrian crossing. Pedestrian crossing. Tudo bem? Só quero dizer, já que crosswalk e pedestrian crossing ambos significam faixa de pedestres, eu quero dizer que ela está na faixa de pedestres, eu digo she is on the crosswalk ou she is on the pedestrian crossing. She is on the crosswalk e she is on the pedestrian crossing. Quero dizer que ela está na faixa de pedestres, posso falar dessas duas formas. Como eu disse, na semana que vem a gente vai estudar a diferença entre on, it e an. At e on, né? Mas no primeiro momento, guarde que sempre que você vai fazer referência à rua, né? Dizer que alguém está na rua, na calçada, na esquina, na faixa de pedestre, você vai utilizar o on, tá? Então, she is on the crosswalk ou she is on the pedestrian crossing. Ela está na faixa de pedestres. The crosswalk is white, ou seja, a faixa de pedestres é branca, white é a cor branca, né? The crosswalk is white, ou the pedestrian crossing is white. The pedestrian crossing is white. Poderíamos dizer assim também porque são sinônimos, tá? Se eu quero dizer que a faixa de pedestres está lotada, eu posso dizer tanto the crosswalk is crowded, the crosswalk is crowded, ou the pedestrian crossing is crowded. The crosswalk is crowded, the crosswalk is crowded, ou the pedestrian crossing is crowded. The pedestrian crossing is crowded. Estaria correto também. How can I get in? Nós vimos essa expressão ontem e na terça-feira também, né? Acho que na segunda também, né? How can I get in the? Né? Alguns de vocês traduziram como how can I get to? Mas na verdade é how can I get in? Né? Como posso chegar a determinado lugar? No caso, como posso chegar na faixa de pedestre? How can I get in the crosswalk? How can I get in the crosswalk? Ou how can I get in the pedestrian crossing? How can I get in the pedestrian crossing? Mas você poderia perguntar como que você pode chegar em qualquer lugar. Por exemplo, no aeroporto. How can I get in the airport? How can I get in the gym? Na academia. How can I get in the office? Como posso chegar no escritório? E assim por diante. Tá? Então, além do conteúdo de hoje, né, que é o conteúdo principal, faixa de pedestre, limite de velocidade, todos esses termos, a gente também tem um conteúdo complementar. Deixa eu ver aqui no chat. Aqui? Aqui você disse? A gente inverte o sujeito com o verbo quando é o verbo to be. I am vira am I. You are vira are you. We are vira are we. They are they. He is he. She is she. Aqui a gente não tem o verbo to be, ó. Não tem.
How é como, can, posso, eu, get in, chegar. Então, uma expressão fechada. A gente viu até agora apenas como fazer pergunta com o verbo to be. I am, que vira am I, you are, que vira are you, she is, que vira is she. Na semana que vem, dependendo do desempenho de vocês, aí eu vou apresentar como fazer pergunta com o do ou com o does. Mas nesse caso aqui, não entra nem a questão do do, nem do does, nem de inverter o sujeito com o verbo, porque aqui a gente é uma expressão fechada, tá? Imagina. Então, como eu disse, a gente tem o conteúdo principal, mas a gente também tem o conteúdo complementar da aula, que é o how can I get in, como posso chegar em determinado lugar, where is, que é onde é, coloquei a tradução aqui embaixo. O green, que é a cor verde, red, que é vermelho, yellow, que é amarelo, white, que é branco, crowded, que é lotado, para dizer que algum lugar está lotado, a gente viu aqui, né? The crosswalk is crowded, está lotada. Se eu quisesse dizer que a faixa de pedestre está vazia, eu diria the crosswalk is empty, the crosswalk is empty, ou the pedestrian crossing is empty, the pedestrian crossing is empty. Pessoal, tudo bem até aqui? Querem que eu retome alguma coisa? Professor, pode voltar essa imagem, esse complemento para eu anotar, terminar de anotar, por favor. Avisa quando terminar, tá? Pode ficar à vontade. Professor, Pois não. quando são palavras assim que são sinônimos, né, como a faixa de pedestre, é comum a gente ver eles usarem mais uma palavra do que a outra, ou algumas pessoas usam uma palavra, outras costumam falar de outra forma? Existem alguns sinônimos que são mais utilizados do que outros, principalmente entre o inglês americano e o britânico, né? Tem muita gente que fala assim, eu quero estudar inglês americano, ou quero estudar inglês britânico. Na verdade, o inglês americano e o inglês britânico é o mesmo. Tem as mesmas regras gramaticais, praticamente a mesma coisa. Diferentemente do português, que do português de Portugal tem algumas regras gramaticais diferentes do que o inglês angolano, etc. Isso não acontece entre o inglês americano e o britânico. Eles têm as mesmas regras, compartilham das mesmas regras. Acontece que entre esses dois idiomas a gente tem alguns termos diferentes, alguns termos que são mais utilizados no inglês americano e outros sinônimos desse termo que são mais utilizados pelos britânicos, né? Só que de todos esses sinônimos que eu trouxe até agora, eu tomei o cuidado de separar justamente palavras que são igualmente utilizadas, tanto em um vocabulário quanto em outro. Então, eu propositalmente, todos esses sinônimos até agora que eu trouxe, são palavras que você pode utilizar, qualquer uma delas, e você pode ter contato no mesmo volume de todos esses sinônimos aqui, church, capel, reception, registration, todos eles são utilizados na mesma forma, na mesma intensidade, não tem como falar que um é mais utilizado que o outro, nem mesmo no inglês americano ou no britânico. Mas à medida que a gente se aprofunda mais no vocabulário, a gente vai ter contato com vários sinônimos, né, que vai ser muito característico, um deles no inglês americano e outro muito característico do inglês britânico. Embora daí eles compartilhem da mesma tradução, eles têm a mesma semântica, eles vão ser utilizados em intensidades diferentes em países diferentes. Mas nesse momento ainda não. Tá? Mas pode ficar tranquila, quando for o caso eu aviso. Tá bom, obrigado. Tá? Quem tinha perguntado se para voltar aqui já acabou de anotar? Falta ainda alguma coisa? Eu terminei já, obrigada. Imagina. Pessoal, mais alguma dúvida até esse momento aqui? Tá ok. Joia, obrigado. Continuando aqui, nós temos o parking lot. Parking lot.
parking lot em inglês, que é estacionamento, tá? Coloquei, ficou menor aqui o estacionamento, porque com uma palavra um pouco maior, ficaria passando da barra, tá? Parking lot em inglês, que é estacionamento. Parking lot, que é estacionamento. Então, se eu quero dizer, por exemplo, que o estacionamento é caro, the parking lot is expensive. The parking lot is expensive. Ou seja, o estacionamento é caro ou custa caro, is expensive. Como eu disse, nessa semana eu peguei bastante no pé desses termos aqui, né? O crowded, o empty, where is, how can I get. Na semana que vem, já para dar um spoiler, um dos termos extras, um dos termos complementares que a gente vai ver e praticar bastante é o expensive, que é caro, e o cheap, que é barato. Né? Se eu quero dizer que o estacionamento é barato, eu digo the parking lot is cheap. The parking lot is cheap. The parking lot is cheap. Se eu quero perguntar onde é o estacionamento, eu digo where is the parking lot? Where is the parking lot? Where is the parking lot? E se eu quero perguntar como eu posso chegar no estacionamento, eu digo how can I get in the parking lot? How can I get in the parking lot? How can I get in the parking lot? Como eu posso chegar no estacionamento? Tá? Novamente aqui, o crowded e o empty, que estão nesse slide aqui, que justamente eu falei, né? Que são os conteúdos complementares mais importantes da semana. O crowded, que é lotado, cheio, e o empty, que é vazio. Se eu digo, por exemplo, the parking lot is crowded, the parking lot is crowded, significa que o estacionamento é ou o estacionamento está lotado. E quando eu digo the parking lot is empty, the parking lot is empty, significa que o estacionamento é vazio ou o estacionamento está vazio. The parking lot is empty. Tá? Agora, se eu dissesse essa frase, qual seria a tradução dela? The parking lot is closed now. Outra coisa que eu peguei bastante no pé nessa semana. A questão do closed, do open. Isso, muito bom. Eu ainda não tinha trazido o now para vocês, né, mas todos colocaram aí a tradução certinha. Now é agora. The parking lot is closed now. The parking lot is closed now. The parking lot is closed now. Significa o estacionamento está fechado agora. Muito bom. E se eu quero dizer the parking lot is open apenas, isso, muito bom. The parking lot is open, né? Eu trouxe na aula de ontem acho que 2 slides com placa de open e closed, né? Falei que as lojas em inglês, quando estão abertas, elas ficam com a plaquinha verde pro lado de fora escrito open. E quando está fechada, ela fica a plaquinha vermelha do lado de dentro, escrito closed, para indicar que está fechado. Né? Então, open para dizer que o estabelecimento está aberto e o closed para dizer que está fechado. Tá? E com isso, pessoal, nós encerramos a nossa semana aqui. Esse foi o conteúdo de hoje. Roundabout, crosswalk, speed limit, traffic light, parking lot, pedestrian crossing e traffic jam. Né? Juntamente com esses conteúdos complementares que, na verdade, a gente vem praticando ao longo da semana. Né? A gente tem o tema do dia, que no caso é esse aqui, só que nós temos esses conteúdos complementares, né, que com exceção das cores, green, red, yellow e white, esses outros termos a gente foi praticando em todas as aulas que tivemos desde a segunda-feira.
Como eu disse, é importante a gente treinar esse conteúdo adicional para que a gente possa agregar um vocabulário maior ainda, para que assim você consiga traduzir frases mais complexas e você consegue ter condições de montar suas próprias frases, de estabelecer seus próprios diálogos aos poucos. Então, esse conteúdo complementar a gente treina ao longo da semana e esse aqui é o conteúdo do dia. Referente ao conteúdo aqui do dia ou ao conteúdo aqui complementar, alguém ficou com mais alguma dúvida? Quer que eu explique novamente alguma questão? Não? Certo, pessoal. Como eu disse, eu fiz essa aula aqui e estou gravando ela. Vou finalizar a gravação e mais tarde eu coloco no YouTube para vocês. Então, a gente vai ter essa mesma aula hoje às 8 da noite e às 10 da noite. Se você quiser, porventura, assistir a gravação dessa aula aqui mesmo no final de semana para, enfim, revisar algum ponto, pode assistir. Ao longo da sexta-feira, do sábado, do domingo, se você tiver com alguma dúvida, pode me chamar. Se você tiver que enviar alguma atividade, pode me enviar. Se você enfim, qualquer dúvida, qualquer atividade que vocês queiram enviar, podem me chamar no final de semana, eu fico disponível, tá? Joia? Igualmente, Juscelene, para vocês também. Bom final de semana, bom descanso.